Apóstolo Joseph Mattera, líder apostólico, teólogo, autor e consultor internacional, cuja missão de vida é influenciar líderes que influenciam nações. Com mais de 40 anos de experiência no ministério em tempo integral, ele se estabeleceu como uma das vozes mais influentes no movimento apostólico contemporâneo. Eu gostaria de convidar então ao altar, uma salva de palmas, Joseph Mattera. Gostaria também de agradecer o pastor Silvio, nosso tradutor nessa manhã. Deus abençoe. Good morning, everybody. Bom dia a todos. It's great to see how God is moving here, É uma satisfação ver o movimento de Deus aqui nessa manhã. and we thank God for the very powerful teaching from Apostle Ricardo. E agradecemos a Deus pelo poderoso ensinamento através do apóstolo Ricardo. And so there's a strong foundation for great movement in this region. É uma forte fundação para um grande movimento nessa região. And we're seeing so many pastors from different cities now aligning. Estamos vendo vários pastores de diversas regiões aqui unidos. And this is so important because we have to be unified in order to advance the kingdom of God. Isso é muito importante, estarmos unidos para avançarmos no reino de Deus. So today we're going to continue what was started last night. Hoje nós vamos continuar o que iniciamos na noite passada. We talked about 6 steps to cultural influence. Nós falamos sobre 6 passos de mudança de cultura, influência cultural. How many were not here last night? If you were not here, raise your hand. Quantos não estiveram aqui na noite passada, por favor, levante a mão. Okay, about 1/3. Ok, aproximadamente 1/3. We'll do a quick review. Nós vamos fazer um breve review. Let us pray. Vamos orar. Pai, nós estamos aqui diante da Tua presença, Senhor Deus. Levantamos a nossa voz agora para suplicar a Ti a presença que já se faz manifesta nesse lugar. A presença do Teu Espírito Santo, Senhor Deus, que os nossos corações estejam agora abertos para aquilo que o Senhor vem falando desde ontem, Senhor Deus, o mover do Senhor, a direção do Senhor, as palavras sobrenaturais que têm sido, ó Deus, liberadas nesse altar. Em nome de Jesus Cristo nós suplicamos a Ti, Espírito Santo de Deus, continue fazendo a obra sobrenatural que tem sido realizado, não apenas aqui nessa igreja, não apenas aqui na nossa cidade, mas em todo o norte de Minas, ó Deus, e nós cremos no agir do Senhor, para além, Senhor Deus, das fronteiras do estado, Senhor Deus, alcançando, Senhor Deus, os demais estados da nossa nação, ó Deus, que a ação do Senhor também impacte o mundo, ó Deus, queremos ver o mover da glória do Senhor sobre todas as nações, o avanço do Teu reino e a glorificação do nome bendito, santo e maravilhoso de Jesus. Nós oramos, rogando a Ti, Senhor Deus, continue a fazer a Tua obra boa, perfeita e agradável. Oramos em nome do Teu amado Filho Jesus. Amém. Amen. Amém. So we're going to talk about the first covenant that God gave humanity. Nós vamos falar sobre a primeira aliança que Deus deu para a humanidade. It's found in Genesis chapter 1 verse 27 and 28. É encontrado em Gênesis capítulo 1, versículos 26 a 28. And this is important because Jesus was called the last Adam. Isso é importante porque Jesus foi chamado o último Adão. In 1 Corinthians 15. Em 1 Corinthians chapter 15. Coríntios capítulo 15. So the first Adam was pointing to Christ. O primeiro Adão apontava para Cristo. The reason why Jesus came was to fulfill that which the first Adam failed to do. E é por isso que Jesus veio para cumprir aquilo que o primeiro Adão falhou em cumprir. Jesus had to undo his sin and then recreate the heavens and the earth through his blood. Jesus desfez o poder do pecado e recriou a autoridade que nos foi dada no céu e na terra. So he went back and redid the whole story of humanity without sin.
E ele veio e refez a história da humanidade sem pecado. And that's why we see that Adam ate of the tree that brought death. É por conta disso que nós vemos que Adão herdou o sangue que traz a morte, através dele que o pecado entrou no mundo. But Jesus hung on a tree that brought life. E Jesus é a árvore que traz a vida. Adam said in a beautiful garden, not your will, but my will be done. Num lindo jardim, Adão disse: não a tua vontade, mas a minha será feita. Jesus said in a garden, not my will, but your will be done. E Jesus disse no jardim: não a minha vontade, mas a sua vontade será feita. As Adam ate of a fruit from the tree, quando Adão comeu do fruto da árvore, Jesus rejected the wine of the fruit. Jesus rejeitou o vinho da árvore. And as Adam allowed temptation to as Adam gave in to sin in a garden, e como Adão trouxe o pecado ao jardim, while he was tempted by the devil, quando ele foi tentado pelo diabo, Jesus, as the last Adam, Jesus, como último Adão, resisted the temptation of the devil in the wilderness. Resistiu à tentação do diabo no deserto. How many understand what the connection here? Quantos estão entendendo a conexão aqui? Glória a Deus. And as the tree of life was in the middle of the Garden of Eden, e assim como a árvore da vida estava no meio do jardim, and if a man took it, he would have eternal life. E quando o homem tomasse, ele teria a vida eterna. When Jesus died on the tree, quando Jesus morreu na cruz, it says that the tree of life was put back in the center of the world. Ele coloca a árvore da vida, a cruz representada por uma árvore, um madeiro, ele coloca a vida novamente no centro da humanidade. Because Jesus told the church of Ephesus, porque Jesus falou à igreja de Efésios, in Revelation chapter 2, em Apocalipse capítulo 2, that if they overcome, de que ele viria, they will be able to eat of the tree of life, ele seria a árvore da vida, that is in the midst of the paradise of God. que está no meio do paraíso de Deus. And so the cross became the center of the world once again. Então a cruz se transformou no centro do mundo novamente. So if anybody eats of his fruit, they will have eternal life. E se alguém comer desse fruto, terá a vida eterna. And so Jesus redid the whole world. Jesus refez o mundo inteiro. He reconciled heaven and earth back together. Ele reconciliou terra e céu juntos novamente. He died on the cross. Ele morreu numa cruz, so that the tree of death para que a árvore da morte would be transformed to the tree of life. Fosse transformada na árvore da vida. So that by his wounds we are healed. E por seu sangue nós somos curados, por suas pisaduras nós somos curados. Through Adam, the first Adam's pleasure, we were made sick. Por causa do prazer do primeiro Adão, nós fomos feitos doentes. And death came to all. E a morte veio ao mundo. But through the wounds of the second Adam, e através das feridas do segundo Adão, he made us new. Ele nos fez novos. He healed us. Ele nos curou. He initiated his kingdom. Ele iniciou seu reino. And he began a process of renewing the heavens and the earth again. E começou um processo de renovar a terra e o céu novamente. So we see numerous connections between the first Adam and the last Adam. Então nós vemos inúmeras conexões entre o primeiro Adão e o último Adão. And it's important for us to understand that all 66 books of the Bible talk to one another. E é preciso que entendamos que todos os 66 livros da Bíblia conversam uns com os outros. You cannot
isolate a verse of scripture and fully understand what God is saying. Você não pode isolar um versículo da Bíblia e entender completamente o que Deus está dizendo. You have to know the whole story of God Você precisa saber toda a história de Deus, that is connected by narrative, images, symbols, types, shadows. que está conectada através de narrativas, símbolos, sombras e figuras. And we even see how when Adam was put to sleep, E nós podemos ver que quando Adão foi colocado para dormir, so that God can take out of his side and give him his bride, Deus então tira do seu lado e lhe dá uma esposa. when he was put to sleep, Quando ele foi colocado para dormir, that was pointing to Christ who was put to death, isso aponta para Jesus que foi colocado para morrer. because sleep is symbolic death in the New Testament. Porque dormir é um simbolismo da morte no Antigo Testamento. And when he was asleep, God took his bride out of his side. Quando ele estava dormindo, Adão estava dormindo, Deus tirou sua noiva do seu lado. And after Jesus died, E após Jesus morrer, the Roman soldier punctured his side and blood and water came out. um soldado romano feriu o seu lado com a lança e o sangue jorrou. That was pointing towards the bride of Christ coming out of his wounds. E isso aponta para a noiva de Cristo vindo a existir. And when Adam was awoken out of sleep, E quando Adão acordou do seu sono, God presented to him his bride, Eve. Deus o apresentou a sua esposa Eva. When Jesus rose from the dead, Quando Jesus ressuscitou dos mortos, God the Father presented to him his bride, the church. Deus Pai o apresentou a sua noiva, a igreja. And that's why marriage is a way of proclaiming the gospel. É por isso que o casamento é uma forma de professar o reino de Deus, Because it points to Christ's love for his bride. porque aponta para o amor de Cristo por sua igreja. That's why Paul says in Ephesians chapter 5, É por isso que Paulo diz em Efésios capítulo 5, after he describes the function of marriage, após ele descrever as funções do casamento, and he says, husbands, love your wife as Christ loved the church ele diz: maridos, amem as suas mulheres como Cristo ama a igreja. and gave himself up for her. E se Deus sacrificou-se por ela, So he was calling for husbands to go to the cross and die to self. e ele está dizendo para os maridos irem até a cruz e morrerem por suas esposas, To love and forgive their wife para amarem suas esposas, as Jesus loved and forgave his bride. amar e perdoar suas esposas como Jesus amou e perdoou a sua igreja. And then in verse 35 and 36 of Ephesians 5, E então nos versículos 24 e 25, after he describes marriage, após ele descrever o casamento, he said, this is a great mystery, ele diz: esse é um grande mistério, but I am referring to Christ and his church. mas eu me refiro a Cristo e a sua igreja. Marriage is not just symbolic. O casamento não é só simbólico. Paul said, Paulo disse: it's a mystery, é um mistério, but it's talking about Christ and the church. mas ele está falando a respeito de Cristo e da sua igreja. Your marriage is not just about your love for your spouse. O seu casamento fala sobre o seu amor sobre os seus, sua esposa, It's about Christ's love for his church. e do amor de Cristo por sua igreja. So this is why marriage is so powerful É por isso que o casamento é tão poderoso. and why the devil tries to attack it. Quando o diabo tenta atacar. And so when we go to Genesis chapter 1, Quando nós vamos para Gênesis capítulo 1, we see a foundational covenant nós vemos a aliança fundamental, fundadora, that becomes the glasses que se, or the lens que se tornou as lentes
by which we interpret the rest of the Bible. através da qual nós interpretamos o restante da Bíblia. So God said to Adam and Eve in chapter 1 verse 27, Deus disse para Adão e Eva em Gênesis 1:27. He said, God made man in his own image. Ele diz: o Senhor Deus fez o homem à sua própria imagem. In the image of God made he him. Na imagem de Deus fez ele homem, Male and female made he them. homem e mulher os criou. And so he's saying that marriage is, he's saying that male and female reflect God's image. Homem e mulher refletem a imagem de Deus. It takes a man and a woman to reflect God's image. É preciso um homem e uma mulher para refletirem a imagem de Deus. And the greatest expression of God's image in the earth is marriage, A maior expressão de Deus na terra é o casamento, because it's the only institution where man and woman become one flesh. é a única instituição onde homem e mulher se tornam uma só carne. And it says in 1 Corinthians 6 verse 17 E diz em 1 Coríntios 6:17 that when we come to Christ, que quando nós vamos até Cristo, 5:17, we become one spirit with him. nós nos tornamos um espírito com Ele. So as Adam was a living soul, Assim como Adão era uma alma vivente, Christ is a living, life-giving spirit. Cristo é a vida em espírito. And as we become one with our spouse in the physical, E assim como nos tornamos um, marido e mulher, no físico, it is also portraying us becoming one with Christ in the spiritual. assim também nós devemos nos tornar um em Cristo. This is why the devil hates marriage, Esse é o motivo pelo qual o diabo odeia o casamento. because he hates the gospel. Porque ele odeia o evangelho. He hates redemption. Ele odeia a redenção. He hates the story of Christ. Ele odeia a história de Cristo. And he wants to have influence on the earth. Ele quer ter influência na terra. And we have to understand that before there was civilization, Precisamos entender que antes da civilização there was marriage. havia casamento. Marriage came after creation, O casamento veio após a criação, but not before civilization. But before civilization. mas antes da civilização. So before there was cities, Então, antes de haverem cidades, before there was innovation, antes de haver inovação, education, educação, law, lei, politics, política, the nation of Israel, there was families before even the nation of Israel. havia casamento antes da nação de Israel. There was marriage because marriage is the foundation of civilization. Havia casamento porque o casamento é a fundação da civilização. And civilization is supposed to function E a civilização deve funcionar under the leadership of people sobre a liderança de pessoas who reflect his image que refletem a imagem de Deus to the rest of society. para o restante da sociedade. Both men and women should be leaders together, Homens e mulheres devem liderar juntos, reflecting God's image. refletindo a imagem de Deus. So we understand now why the devil hates marriage. Nós entendemos agora por que o diabo odeia o casamento. Even though the devil doesn't have, he's neither male nor female. Mesmo sabendo que o diabo não é homem nem mulher, So that means the devil is not a homosexual or a heterosexual, o diabo não é homossexual nem heterossexual, but he's pushing alternate forms of human sexuality mas ele está tentando pressionar outras variáveis da sexualidade humana. He's perverting sexuality and trying to change the definition of marriage. Ele está pervertendo a sexualidade e tentando mudar a definição de casamento. Not because he's sexually driven, Não é porque ele tem uma direção sexual, but because he wants to destroy the image of God. mas porque ele quer destruir a imagem de Deus. He wants to limit the image of God Ele quer limitar a imagem de Deus. because two men cannot reflect God's image to a child they adopt. Porque dois homens não podem refletir a imagem de Deus sobre a criança que eles adotam. Two women
who supposedly get married cannot reflect God's image to their children. Duas mulheres que supostamente casam também não podem refletir a imagem de Deus. And so that is the way the enemy could stay in control on the earth. E essa é uma forma que o diabo quer se manter no controle sobre a humanidade. Because you need to reflect God's image Porque nós precisamos refletir a to the imagem de next Deus generation, para a próxima geração, to the children, para as crianças, in order to have God's dominion in the earth. para que Deus possa dominar sobre a terra. The devil doesn't care about sexuality. O diabo não se importa com sexualidade, He cares about dominion, ele se importa com domínio. and he cannot rule if the church is reflecting God's image Ele não pode governar se a igreja está refletindo a imagem de Deus to more and more children para uma ou mais for crianças, multiple generations. para múltiplas gerações. He will continue to lose his influence in the earth. Ele vai continuar perdendo o domínio sobre a terra. But if the church acts like the world, Mas se a igreja agir como o mundo, then the world will disciple our children and not the church. então o mundo vai discipular as crianças e não a igreja. And so we need to uphold the biblical standard of marriage Então nós precisamos viver de acordo com os princípios bíblicos do casamento, between one man and one woman, entre um homem e uma mulher, not two men, não dois homens, not two women, não duas mulheres, not five people não together. 5 pessoas juntas. We need to uphold the biblical standard Nós precisamos aplicar o padrão bíblico in order to reflect God's image para refletir a imagem de Deus to our children para as nossas and crianças, children's children, crianças das nossas so crianças. God's kingdom O reino de Deus, can continue to influence the world. quem pode continuar transformando o mundo. We cannot steward the earth, steward or manage the earth, Nós não podemos liderar o mundo if we are not reflecting God's image, se nós não estivermos refletindo a imagem de Deus, because we will lose our authority. porque nós vamos perder a nossa autoridade. That's why marriage is the number one attack of the devil, É por isso que o casamento é onde o diabo faz o ataque número 1, both in trying to redefine marriage, tentando redefinir o conceito de casamento, but also attacking the marriages of Christians mas também atacando os casamentos cristãos and spiritual leaders. e líderes espirituais. So it doesn't matter how many people you have in your church. Então não importa quantas pessoas você tenha na sua igreja, Your church is only as strong as its marriages, a igreja é tão forte quanto os casamentos. because the church is not a religion, Porque a igreja não é uma religião, it's not an institution, não é uma instituição, it's a family of families. é uma família de famílias. Glória a Deus. And that's why E é por isso we have to understand that a spiritual leader que nós precisamos entender que um líder espiritual qualifies as a elder or pastor, qualificado como ancião ou pastor, according to Paul in Já- 1 Timothy 3. de acordo com Paulo em 1 Timóteo 3. They qualify for the office by managing their own household well. Ele é qualificado para o ministério na maneira como ele cuida bem da sua casa. So marriage and family Então casamento e família is the training ground for spiritual leadership, é a área de treinamento para uma liderança espiritual. because Paul said, Porque Paulo disse, if you can't manage your household, se você não pode gerenciar a sua casa, how can you manage the house of God? como você vai gerenciar a casa de Deus? There are people who are trying to have mass deliverance services with thousands of people, As pessoas estão tentando buscar lideranças de milhares de pessoas, and they can't even control their 8-year-old kid. mas eles não conseguem controlar sua criança de 8 anos de idade. So we could cast demons out of thousands. Sorry. We can cast demons out of thousands, but we can't even cast a demon out of a child. Nós podemos expelir demônios de milhares, mas não expelimos demônios de uma criança. And so, having the managing our house is training ground for leadership, not only in the church but in society.
Então, gerenciar a nossa casa é realmente algo que vai nos capacitar para liderar a sociedade. Because it demands that we put God's word into practice on a practical level. Porque demanda que você coloque a palavra de Deus em prática no seu dia a dia. And so we can't just have theory, we have to have practice. Não podemos ter apenas teoria, nós precisamos ter a prática. And so when God said he made man in his own image, both male and female. Deus disse que ele fez o homem à sua imagem e semelhança, homem e mulher os criou. He said that there are only two genders. Deus diz que existem apenas 2 gêneros. The Bible teaches binary gender. A Bíblia ensina gênero binário. In Facebook there are 70 genders listed. No Facebook existem 70 gêneros catalogados. Young people are so confused As pessoas jovens estão tão confusas because of what they're taught in public school porque o que eles ouvem nas escolas that they don't even know if they're a man or a woman. é que eles não sabem se eles são homem ou mulher. Again, it's the devil trying to distort the image of God. Novamente, é o diabo tentando distorcer a imagem de Deus. Because if he can weaken the family, he could still control society. Porque se ele enfraquecer a família, ele pode controlar a sociedade. And so, the first command God gave Adam and Eve, Então, o primeiro comando que Deus deu para Adão e Eva, in verse 28, no verso he 28, says to bear fruit. ele disse: sejam férteis. Now, in this context, bearing fruit means to have biological children. Nesse contexto, sejam férteis significa tenham filhos biológicos. Because in chapter 1 of Genesis, Porque no capítulo 1 de Gênesis, every living thing was to be fruitful and multiply. toda criatura deveria frutificar e multiplicar. So they were supposed to reproduce children after their own kind. Então eles deveriam reproduzir crianças da sua própria forma. Before Adam was married, Antes de Adão ser casado, the devil wasn't afraid of him, o diabo não tinha medo dele, even though he was a superhuman, mesmo sabendo que ele era um super-humano, even though he was so smart. mesmo sabendo que ele era tão He inteligente. was able to categorize all the animals. Ele categorizava todos os animais. He was the first zoologist and scientist of the earth. Ele foi o primeiro zoologista e cientista da humanidade. He functioned as a prophet, Ele agiu como profeta, because he's able to discern the function of the thousands of species of animals. e ele tinha a habilidade de discernir o funcionamento de cada uma das milhares de espécies. He functioned as a priest because he was called to teach his children the way of the Lord. Ele também agiu como um sacerdote porque ele tinha que inserir as suas crianças no conhecimento. And he functioned as a king E funcionou como um rei, because God told him to subdue the earth and rule over it. porque Deus disse para ele para subjugar a terra e ter domínio sobre ela. That's why it's not an accident Isso não é um acidente, that the Lord Jesus que o rei Jesus functioned in those three offices. nos deu essas 3 funções, 3 ofícios. He is our high priest. Ele é nosso sumo sacerdote. He's our Lord and King, Ele é rei e senhor. and he's the great prophet that was to come into the world. E ele é o maior profeta que veio a esse mundo. And so he came to undo what the first Adam failed to do. Ele veio para completar aquilo que o primeiro Adão falhou em fazer. The first Adam failed to bring the earth under the Lord. O primeiro Adão falhou em trazer a terra sobre o domínio de Deus. So while Adam was single, the devil was not afraid of him. E quando Adão era solteiro, o diabo não se importava com ele. But as soon as he got married, Mas logo que ele se casou, in the very next chapter, no próximo capítulo, Genesis chapter 3, Gênesis capítulo 3, the devil showed up. o diabo aparece. Why wasn't he there when Adam was alone? Por que ele não estava lá quando Adão estava sozinho? It's because he's not afraid of a person Porque ele não tem medo de uma pessoa who does not reproduce after himself. que não se reproduz por si mesma. No matter how strong of a Christian you think you are,
Não importa o quão forte cristão você pensa que é. The devil is not afraid of you O diabo não tem medo de você. if you're not discipling your children, Se você não está discipulando seus filhos. and if you're not winning souls and discipling spiritual children. Se você não está ganhando vidas e discipulando filhos espirituais. If you're not reproducing after your own kind, Se você não está se reproduzindo conforme a imagem de Deus. then you're just a one-generational Christian. Então você é apenas uma geração de cristão. After he told them to have children, Após Deus dizer, tenham filhos, the next command was to multiply. o próximo comando foi multiplique. What does that mean? O que isso significa? It means to have children and then teach them to be responsible people, to have families who will have their own children. Significa, vocês vão ter filhos e ensinar essas crianças a também terem filhos de forma responsável para reproduzirem também. So even before Adam and Eve had one child, Mesmo antes de Adão e Eva terem um único filho, God told them to multiply. Deus disse a eles, He multipliquem. was telling them to think of your grandchildren and great-grandchildren. Ele estava falando para os netos e os bisnetos. So from the beginning, Então, desde o começo, he was teaching Adam to think in multi-generations. Deus estava ensinando Adão a pensar em múltiplas gerações. When God revealed himself to Moses, Quando Deus se revela a Moisés, and Moses asked him, "What is your name?" e Moisés pergunta, Senhor, qual o seu nome? He didn't say Jehovah. Ele não disse Jeová. He said, "I am the God of your fathers." Deus diz, eu sou Deus do seu pai. He said, "I'm the God of Abraham, Isaac, and Jacob." Abraham. Abraham, Isaac, and Jacob. Ok. Ele é o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Because God's name is so deep, Porque o nome de Deus é tão profundo, so powerful, tão poderoso, that you can't understand his ways que você não pode entender os seus caminhos if you don't see how he operated in multiple generations. se você não vê como ele opera em múltiplas gerações. Unfortunately, most of the preaching in the body of Christ Infelizmente, muitos dos pregadores no corpo de Cristo is one generational preaching. é feita de uma geração de pregadores. We act as though God is only the God of Abraham. Yes, the God of Abraham. Falamos apenas que Deus é o Deus de Abraão. We just preach things like how we could get our miracle. Nós só pregamos sobre como nós precisamos de milagres. 5 steps to your happiness. 5 passos para a sua felicidade. 7 steps to find your purpose. 7 passos para encontrar o seu propósito. Everything is just about us. Tudo é sobre nós. We've lost the biblical worldview, Nós perdemos a visão bíblica geral, where we are connected to our past, our present, and our future. onde nós estamos conectados ao nosso passado, ao nosso presente e ao nosso futuro. To God, the past, present, and future are all one. Para Deus, o passado e o futuro são um. God has already been in your future Deus já está gerando o seu futuro, because He created time and space. porque Ele criou tempo e espaço. In the same way, He's connecting children yet to be born Da mesma forma, Ele está conectando crianças antes de nascerem to your life now, para a sua vida agora. which is why what you pray now É por isso que quando você ora agora, will affect the children yet to come. você vai afetar as crianças que ainda estão. As a matter of fact, there are some prophecies E existem algumas profecias that you will receive in your lifetime que você vai receber na sua vida, that will not be fulfilled while you're alive on earth. que não vão se cumprir enquanto você estiver vivo na terra. Even though the prophecy is given to you, Mesmo sabendo que a profecia foi dada a você, because God is a God of generations, porque Deus é um Deus de gerações. the prophecy is given to you but will be fulfilled in your grandchildren. A profecia é dada a você, mas será cumprida na sua geração. So we have to stop thinking as Greeks and we Nós- have to start thinking as Hebrews, Nós precisamos parar de pensar como gregos e começar a pensar como hebreus. who understood multi-generational thinking. Entendendo o pensamento multigeracional. And it's very important to get a mind shift. É muito importante ter uma mudança de mentalidade. See the Bible differently.
ver a Bíblia de forma diferente. It's why it tells us in Malachi chapter 3 É porque está escrito em Malaquias capítulo 3, that when we give our tithe, When- tithe, T-I-T-H-E, tithe, an offering, when we give our tithes, ok, quando nós nos entregamos em oferta, he says that he will open the windows of heaven Ele vai abrir as janelas dos céus quando nós and dizimamos, he will pour out a blessing e Ele vai derramar bênçãos that we won't be able to contain. que nós não seremos capazes de contar. So when I read that, I was confused. Quando eu li isso, eu fiquei confuso. I said, God, what good is a blessing I can't contain? Eu pensei, Deus, o que é uma bênção que eu não posso contar? And then he showed me E Ele me mostrou. the blessings of God are so great in your life As bênçãos de Deus são tão grandiosas na sua vida that you can't contain them in one generation. que você não pode contá-las em uma geração. That they will spill over to your children and children's children. Elas vão se espalhar por seus filhos, netos, bisnetos, por toda a geração. That's why David É por isso que Davi was a man after God's heart, foi um homem segundo o coração de Deus. and God loved him so much. E Deus o amou tanto. He said, I'm going to establish your seed forever. E Deus disse, eu vou estabelecer a sua semente para sempre. He said the same thing to Abram. Ele disse a mesma coisa para Abraão. He prophesied to Abram, Ele profetizou para Abraão. and he said, to you and your seed I will give the land. E ele disse, para você e para a sua geração, eu darei essa terra. The prophecy was for him, A profecia foi para ele, but he never saw it fulfilled in his lifetime. mas ele nunca a completou na sua vida. It was fulfilled in his great-grandchildren, Foi completada nas suas próximas gerações. and ultimately it was fulfilled in Jesus Christ, E completamente foi completa em Jesus Cristo, who was the seed promised that would inherit the earth. que é a semente prometida para toda a humanidade. So, not just Israel, but the whole earth. Não para Israel apenas, mas para todo mundo. And so God loved David so much Então Deus amou Davi tanto, that he blessed his children, grandchildren, and great-grandchildren. que ele abençoou seus filhos, netos e bisnetos. That's why when Solomon sinned, É por isso que quando Salomão pecou, God said, I will not remove the kingdom from you Deus disse, eu não vou remover o reino de você, because of your father David. por causa do seu pai Davi. He didn't fully remove the kingdom from Rehoboam, David's grandson, Ele não removeu completamente o reinado de Roboão, neto de Davi, out of respect for David. pelo respeito a Davi. And we see kings many generations later Nós vamos ver reis em muitas gerações depois, who were kings of Judah, reis de Judá, that God said, because of David, E I will bless you. e Deus diz, por causa de Davi eu vou abençoar você. What you are doing now O que você está fazendo agora? is setting up a generational blessing Você está enchendo uma geração de bênçãos and prophetic words, e palavras proféticas prophetic destinies, e destino and profético prophetic trajectories, e trajetórias proféticas and family dynasties e destinos de famílias that you will not be able to contain in your lifetime. que não serão possíveis serem contidas durante a sua vida. As a matter of fact, in the book of Acts chapter 1, E afinal de contas, o livro de, Acts chapter 1, Atos capítulo 1, in verse 8 and 9, no verso 29, God said, Jesus said, you will receive power Jesus disse, vocês receberão poder after the Holy Spirit has come upon you. ao descer sobre vós o Espírito Santo. And that word power in the Greek is dunamis. E essa palavra poder em grego é dunamis. That word dunamis A palavra dunamis is connected to the word dynasty. é conectada com a palavra dinastia. So what he was saying is, when the Holy Spirit comes, Então está escrito que quando o Espírito Santo vem, he's going to create family dynasties
Ele vai criar famílias e dinastias de famílias, that will come together as the church que vão se unir como família to repopulate the earth, para repopular a terra, so that what the first Adam failed to do, the church would accomplish. e onde o primeiro Adão falhou, a igreja vai cumprir. That's why in the book of Acts, É por isso que no livro de Atos, we see whole families coming to Christ. nós vemos famílias inteiras vindo a Jesus. We see in Acts chapter 2, Nós vemos em Atos capítulo 2, the first message Peter preached a primeira mensagem que Pedro pregou. after 3,000 got saved. 3.000 almas foram salvas. And he told them if they repent, E ele disse a eles: arrependam-se. God would send them the Holy Spirit, Deus enviará o Espírito Santo. the Spirit that wants to create family dynasties. O Espírito Santo quer criar famílias e dinastias familiares. And he said to them that this promise of the Spirit E ele disse para eles: essa promessa do Espírito is for you é para você and for your e children para os seus filhos and for as many as are far off, e para muitos lá adiante que vierem depois, for multiple generations. para múltiplas gerações. You are here today Você está aqui hoje because one of your ancestors, porque um dos seus ancestrais, either biological or spiritual, na linha biológica ou espiritual, prayed you into the kingdom. colocou você no reino de Deus. We see even Paul the apostle Nós vemos mesmo o apóstolo Paulo, said in Romans 16 diz em Romanos 16, that he had biological family members que ele tem famílias biológicas that were in Christ before him. que estão em Cristo antes dele. It was his family members that prayed him into the kingdom E foram essas famílias que trouxeram membros para o reino, so that he would have an encounter with Christ on the road to Damascus. He would encounter Jesus on the road to Damascus. Ok. Então ele pôde encontrar Jesus no caminho para Damasco. And that's why we see in Acts chapter 10, E é por isso que nós vemos em Atos capítulo 10, Cornelius and his whole family received the Spirit of God at once. Cornélio e sua família inteira recebendo o Espírito de Deus. When Peter was arrested Quando Pedro foi preso, in Acts chapter 12, em Atos capítulo 12, the home of Mary and John Mark were all praying for his release. um grupo de mulheres estavam todos numa casa e os apóstolos, eles estavam orando para ele ser livre. In Acts chapter 16, Em Atos capítulo 16, we see the Philippian jailer, the one who was in charge of the prison that Paul sim, was Filipe in. estava preso com Paulo. When Paul preached the gospel to him, E Paulo pregou o evangelho para o centurião. he said, "Believe in the Lord Jesus Christ, Ele disse: acredite no Senhor Jesus Cristo and you will be saved, e você será salvo, and your whole household." e toda a sua casa. In Acts chapter 16, Em Atos capítulo 16, when Lydia came to Christ, quando Lídia veio a Cristo, she opened up her home. ela abriu a sua casa. Paul started the first church in Europe in her house. Paulo começou a primeira igreja na Europa, na casa de Lídia. And it says that her and her whole household was baptized. E diz que toda a casa dela foi batizada. We see how the Spirit is creating generational blessings. Nós vemos como o Espírito está criando gerações de abençoados. Are you ready Você está pronto to receive a generational blessing? para receber uma geração de abençoados, uma geração de bênçãos? To believe God. To believe God that your children and children's children will do better than you. Para acreditar em Deus que os seus filhos, os seus netos e bisnetos farão melhor do que você. That's why Jesus said in John chapter 14 verse 12. É por isso que Jesus diz em João capítulo 14, verso 12. He said, if you believe in him, Ele diz: se você acreditar nele, greater works than him will you do, maiores obras nós faremos se acreditarmos em Jesus. because I go to my Father.
porque ele vai para o Pai. The Father is the first generation. O Pai é a primeira geração. Jesus is the second generation. Jesus é a segunda geração. And you are the third generation. Você é a terceira geração. The book of Acts has 28 chapters. O livro de Atos tem 28 capítulos. You are chapter 29. Você é o capítulo 29. You're making history. Você está fazendo história. You will be part of the book of Acts in heaven. Você será parte do livro de Atos no céu. Because you're changing your cities. Porque você está mudando cidades. Your nation is in revival. Sua nação está sobre o avivamento. 40% of your population is evangelical. 40% da nossa população é evangélica. In the next 50 years, Nos próximos 15 anos, you will have 80% of your country converted. vocês terão 80%, nos próximos 50 anos, 80% da população será convertida. You will be able to get rid of corruption in politics. Nós teremos a possibilidade de não ver corrupção na política. And restore honesty and integrity again to business. E nós vamos ver a honestidade presente novamente nos negócios. Because you are the light of the world. Porque você é a regra do mundo. It's not the politicians, Não é política, unless they're serving God. a menos que estejam servindo a Deus. He called the church the light of the world. Porque a igreja é o que vai liderar o mundo. So you are the answer Você é a resposta for the world's problems, para os problemas do mundo, not the politicians. não a política. They just try to stay in power. Eles tentam construir impérios. We don't have to stay in power Nós não queremos construir impérios e permanecer no poder. because we're not elected by men, we've been chosen by God. Porque nós não somos eleitos por homens, somos escolhidos por Deus. So we see the Bible teaches generations. Então nós vemos, a Bíblia ensina sobre gerações. Malachi says the promise of the blessing will be too great for your lifetime. Malaquias diz que a bênção será muito grande para a sua geração. He told Moses he's the God of Abraham, Isaac, and Jacob. Deus é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. And right now, God is bringing a generational mind shift. E agora, Deus está trazendo uma mentalidade de gerações. That from now on, E de agora em when diante, it comes to your family, quando você estiver com a sua família, when it comes to your personal life, quando você estiver na sua vida pessoal, when it comes to your business, quando você estiver nos seus when negócios, it comes to your church, quando você estiver aqui na igreja, you will start thinking at least 3 generations ahead. você precisa pensar pelo menos 3 gerações à frente. That's why the Bible says in Proverbs 13, É por isso que a Bíblia diz em Provérbios 30, a good man um bom homem leaves an inheritance to his children's children. vive na herança dos filhos dos seus filhos. Your inheritance is not just money or material goods. A sua herança não é apenas dinheiro ou bens The materiais. greatest inheritance you could ever leave A maior herança que nós podemos carregar is living a godly life for your children, é vivendo uma vida divina e transmitindo isso para os nossos filhos, imparting to them your faith empoderando eles com a nossa fé and preparing them to do greater works than you. e preparando eles para fazerem obras maiores do que as suas, For both your biological and spiritual children. para as biológicas crianças e as espirituais, os filhos espirituais. Everything you do, Tudo que você faz, you're setting up your next generation. você está preparando para a próxima geração. Everything you do, Tudo que você faz, you're setting up your biological and spiritual children. você está preparando para seus filhos biológicos e espirituais. Some of the blessings I'm walking in now Algumas das bênçãos que estão vindo agora is because of spiritual fathers that have adopted me in their lineage. é por conta do Espírito Pai que o adotou. Spiritual fathers like Benjamin Crandall and John Kelly Benjamin Crandall e John Kelly are my spiritual fathers. Sim, Benjamin e what's the other name? Sorry. They were my spiritual fathers. Yes, the name é Benjamin. Benjamin Crandall Benjamin Crandall and John Kelly, e John Kelly são os pais espirituais do who apóstolo currently leads ICAL. que o encorajaram a andar no caminho do Senhor. And so by aligning with them,
E por estar alinhado com eles, I started partaking of their inheritance ele começou a trazer isso e levar como herança and o que their vem deles. blessing As bênçãos and their deles, generations. as gerações que eles produziram. And in some ways, E de alguma forma, I've done more work and had more influence than they have. ele está In tendo some mais ways. trabalho e mais influência do que os seus pais espirituais. What John Kelly wants O que o John Kelly queria and preaches e pregava and promotes, e promovia, that his sons que seus filhos will do greater works than him. fariam maiores obras do que ele. And this should be our greatest joy. E isso deveria ser uma grande alegria. In the third epistle of John, Na terceira epístola de João, John says this João diz isso, in verse 4. no verso 4. He said, I have no greater joy Ele diz: eu não tenho maior alegria than that my children walk in the truth. do que os meus filhos andem na verdade. We have to stop being so self-focused. Nós precisamos parar de ser tão autofocados. The greatest joy you should ever have O maior trabalho que você deve ter, a maior alegria, is being committed to someone else's success, é estar comprometido com o sucesso de outra pessoa. is to washing feet, É lavar pés, is to serving others, é servir outros, empowering others. empoderar outros. In this ungodly generation, Nessa geração sem Deus, the focus is on having social media popularity. o foco é ter popularidade nas mídias sociais. It's the selfie generation É uma geração egoísta, because it's focused on itself. porque estão focados em si mesmos. Everywhere these people go, Todos os lugares que eles vão, they're taking pictures of themselves. eles tiram fotos de si mesmos. They're trying to impress their followers. Eles estão tentando impressionar os seguidores. Even if there's a horrible accident, Mesmo num acidente horrível, instead of trying to help the victim, they're taking selfies in front of it. em vez de tentar ajudar a vítima, eles estão tirando selfies em frente dela. God wants us to repent from being one generational. Deus quer que nos arrependamos de sermos de uma geração, pensamento de uma geração. He wants to reveal himself as the God of Abraham, Isaac, and Jacob. Ele quer que nós revejamos nossos conceitos. Ele é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, um Deus de gerações. And as you serve the Lord, E enquanto você serve o Senhor, in private and in public, em privado ou em público, your actions will reverberate throughout eternity. suas ações vão reverberar para a eternidade. Remember, we talked about tithing, Lembra que nós falamos a respeito de... giving a tithe, an offering, in Malachi 3. nós falamos sobre dar uma oferta em Malaquias. How the blessing is too great for us to contain. Como as bênçãos são grandes demais para nós contermos elas. We see a biblical example of this in Hebrews chapter 7. Nós vemos um exemplo disso em Hebreus capítulo 7. It refers to when Abram gave a tenth to Melchizedek, the priest of Salem. Que se refere a quando Abraão deu uma oferta a Melquisedeque. Deu dízimo para Melquisedeque. And in Hebrews 7, Em Hebreus 7, it says that Levi of the tribe of Levi, assim, em Hebreus 7 fala que a tribo de Levi was in Abraham's loins when he gave his tithe. estava dentro de Abraão quando ele deu o dízimo. So that Levi was born with the blessing of a tither, Então a tribo de Levi nasceu sobre a bênção da doação, because he was connected to Abraham, his forefather. porque estava conectado a Abraão, pai Abraão. If a child can be born with AIDS or alcoholism, why can't a child be born with the power of the Holy Ghost? Se uma criança pode nascer com doenças que são transmitidas, como AIDS ou até mesmo vícios alcoólicos, por que ela não pode nascer cheia do poder de Deus? If a child could be born addicted to drugs, why can't a child be born addicted to God?
Se uma criança pode nascer viciada em drogas, por que ela não pode nascer totalmente dependente de Deus? Whatever you give your life to Qualquer coisa para a qual você doe a sua vida will affect children not yet born. vai afetar as crianças que ainda não nasceram. And if you have a baby in the womb, E se você tiver um bebê no seu ventre, whatever you worship, qualquer coisa que você adore, whatever you prioritize, qualquer coisa que você priorize, will shape the mind and emotions of that child vai formatar as emoções dessa criança, even before the child is born physically. mesmo antes de nascer fisicamente. How many understand what I'm saying? Quantos estão entendendo o que ele está dizendo? That's why the mother of John the Baptist, Elizabeth, É por isso que a mãe de João Batista, Isabel, when she met Mary, the mother of Jesus, quando ela encontrou Maria, mãe de Jesus, she said as soon as Mary greeted her, a Bíblia diz que assim que Maria a saudou, John the Baptist leaped in his mother's womb for joy. João saltou do ventre da mãe. And it said in another place, John the Baptist was filled with the Holy Spirit Em outro lugar diz que João Batista foi cheio com o Espírito Santo from his mother's womb. dentro do ventre da mãe. Fill your house with worship music. Encha sua casa com adoração. Fill your house with scripture reading. Encha sua casa com leitura da palavra. Fill your house with prayer, Encha sua casa com oração, with discipleship, com discipulado, with passion for God. com paixão por Deus. Because every time you create the right atmosphere in your house, Porque toda vez que você cria a atmosfera correta na sua casa, you are shaping generations to come. você está moldando as gerações que virão. And you're teaching your children what to value. E você está ensinando às suas crianças o que é valoroso. If your children see you playing video games for 5 hours a day, Se as crianças verem você jogando videogames por If 4 you- horas no dia, if your children see you on social media for 5 hours a day, se as crianças verem você na mídia social por 5 horas por dia, if your children see you watching seductive and violent movies, se as crianças veem vocês assistindo filmes violentos and they don't see you hardly read the Bible or pray, e elas não verem você orando e lendo a Bíblia, you're raising up your children to be like the world você está criando os seus filhos para serem como o mundo, instead of to be godly. em vez de serem criados no And so reino. the generational blessing starts in the home. Uma geração, então entenda, uma geração de bênçãos começa na sua casa. And when you have young children, E quando você tem filhos pequenos, it is the parents' responsibility to teach them the Bible. é responsabilidade dos pais ensiná-los a Bíblia. They are more responsible than the church. Vocês são mais responsáveis do que a igreja. The church cannot disciple your children. As crianças não podem discipular os seus filhos. You have to do it. Perdão, a igreja não pode discipular os seus filhos. Você tem que But fazer once isso. they get older, E quando eles crescerem, then the leaders of the church serão então os líderes da igreja. can pour into them in ways that you can't. They can pour into them and equip them Sim, e equipá-los. Quando os líderes da igreja equiparam seus filhos in ways that you can't, na forma que você pode, just like Paul discipled Timothy, assim como Paulo discipulou Timóteo, even though it was his grandmother and mother who raised him up as a Christian. mesmo sabendo que a avó e a bisavó deles que trouxeram ele para o caminho. So how many of you want to have a multi-generational mindset? Quantos aqui querem ter uma mentalidade de multigerações? Levante sua mão. How many of you want a multi-generational blessing? Quantos aqui querem bênçãos multigeracionais? How many of you want to create a family dynasty of blessing? Let me see your hands. Quantos aqui querem uma dinastia familiar de bênçãos? Let's all stand up. Vamos ficar de pé? And those who want to make that commitment, you could come to the front and raise your hands, and we will pray for you. Aqueles que querem fazer esse compromisso, venham até a frente e nós vamos orar por vocês. When you come up, put your hands up.
Begin worshiping the Lord. Levante as suas mãos e adore a Deus. Believe God. Creia em Deus. He's going to shift your generations. Ele está mudando as suas gerações. Believe God Acredite em Deus, that your thinking is going to shift. que a sua mentalidade está sendo mudada. That everything you do Não importa o que você faça, will be for at least 3 generations. será pelo menos para 3 gerações. Your plans, Seus your planos, business, seus negócios, your family, sua família, your church. sua igreja. You're going to start thinking at least 3 generations ahead. Você vai começar a pensar pelo menos 3 gerações à frente. Not just how it will impact your lifetime, Não apenas como você vai impactar a sua vida agora, but those you're raising up who are young. mas aqueles que vão se levantar como jovens. Even if you're only 40, E mesmo se você já tem 40, you need to have a group of people you're discipling, você precisa ter um grupo de pessoas que você discipula, preparing them to take your place preparando elas para assumirem seus lugares, when it's time for you to move out. quando for a sua hora de partir. Everybody should be trying to replace themselves. Todo mundo deveria estar tentando se colocar nesse lugar, That's what parenting is. o lugar de pais espirituais. You got to train your daughters to be mothers, to leave the house and be mothers to their own children. Vocês, mães, precisam ensinar suas filhas a serem modestas You gotta como tr- esposas. You got to train your boys to be men Vocês, pais, precisam treinar seus filhos para serem homens and to have their own families, to be responsible to provide for them. e ter suas próprias famílias e ter filhos, serem responsáveis por eles. So it's not just teaching them the Bible, it's teaching them life. Não é sobre ensinar apenas a Bíblia, é sobre ensinar a vida. It's not just teaching them the Bible, it's having fun with them and connecting with them on an emotional level. Não é só ensinar a Bíblia, é se alegrar com eles, se conectar emocionalmente com eles. If you're religious, you will push them away when they're older. Se você for um religioso, você vai empurrar essas pessoas para longe. You have to have an atmosphere of fun in the house. Você precisa criar uma atmosfera de alegria na casa. Prioritize time with your spouse and your children. Priorize tempo com sua mulher e filhos. And understand vacation is as spiritual as being in church because you're spending time pouring into your family. E entenda que férias é vocês virem juntos para a igreja e passarem tempos unidos. As a new Christian, I thought vacation was unspiritual. Esse é o I Christian. thought, as a new Christian, I thought going on vacation was unspiritual. It was not of God. It was not Como novo important. cristão, It's not important. Muitas pessoas não entendem esse princípio, né, de se alegrar em Deus. But now we look at it as a chance to spend quality time without an agenda with our generations. Vocês precisam dispensar tempo com as suas gerações, pensando nas próximas gerações. That's why my wife plans a family reunion once a year. É por isso que a esposa dele faz planos de reunir toda a família pelo menos uma vez no ano, With our children and 9 grandchildren. com as crianças e com os netos. She spends a lot of time and money planning this. Ela gasta muito tempo planejando isso. This year we will be together almost 12 days Esse ano eles vão estar juntos quase 12 dias, because the grandkids love it so much they want to stay together. porque os netos amam muito isso, eles querem estar juntos. These are precious times Esses são tempos preciosos that our children and grandchildren will remember the rest of their life. que os filhos e os netos vão lembrar para o resto da vida deles. And sometimes our children hate church Algumas vezes as crianças odeiam a igreja, because their parents are always in meetings porque os pais estão sempre em reuniões and they never spend time with them. e eles nunca passam tempo com eles. They never have fun with them. Eles nunca se alegram com eles. So part of creating the generational blessing is to have a balance between work and life. Então parte desse pensamento multigeracional é criar um equilíbrio entre trabalho e vida, Between ministry and family. entre ministério e família.
What good is it if you win the world and lose your children? O que adianta você ganhar o mundo e perder os seus filhos? Church members come and go, Membros da igreja vêm e vão, but at the end of your life, mas no final da sua vida, the only ones that will be around your bed os únicos que vão estar em torno da sua cama will be your biological children and your spiritual children. serão seus filhos biológicos e seus filhos espirituais. So make sure you prioritize both, Então tenha certeza que você está priorizando os dois. and you will have the greatest generational impact. E você terá um grande impacto geracional. Let's put our hands up and let's pray. Vamos levantar as mãos e vamos orar. Father, we thank you for creating family dynasties here today. Pai, nós te agradecemos por a criação da família, por esse tempo hoje. We thank you that the power of the Holy Spirit is being released today Agradecemos pelo poder do Espírito Santo liberado aqui nesse dia, to turn the hearts of the fathers to the children para tornar o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, and the hearts of the children to the fathers. e o coração dos filhos aos pais. We pray, oh God, Nós oramos, ó Deus, make us think generationally. que nós pensemos de forma geracional. Shift our mind and our priorities. Mude a nossa mentalidade, a nossa prioridade. Help us to have multi-generational mindsets. Ajude-nos a termos pensamento multigeracional. Shift my paradigm. Mude meu paradigma. Shift my time. Mude meu tempo. Shift what I see in the future. Mude o que eu vejo no futuro. Help me not be shaped by the secular worldview. Ajude-me a não ser moldado pela visão secular. Help me to think biblically, Ajude-me a pensar biblicamente. even if I learn to speak secularly. E mesmo se eu aprender a falar secularmente, Help my thinking be biblical, ajude meu pensamento a ser bíblico, even in the workplace, mesmo nos lugares do mundo, not just the church place. não apenas dentro da igreja. And so, Father, we're receiving a great anointing right now. Senhor, nós vemos uma grande unção agora. Right now, pray in the Spirit. Ore no Espírito. Você que ora em línguas, ore em línguas. Pray in the Spirit and ask for that generational anointing. Peça ao Espírito Santo que te dê uma mentalidade geracional. Pray in the Spirit and ask for that generational mindset. Peça ao Espírito para te dar uma mudança de mentalidade, ter mentalidade geracional. Only God can create this. Somente Deus pode criar isso. Only God can make this happen. Só Deus pode fazer isso acontecer. This is not a work of man. Não é um homem. We need a mind shift. Nós precisamos de uma mudança de... Oh God, change our thinking. Senhor, mude nossa mentalidade. Oh God, shift our mind. Oh Deus, transforme a minha mente. Let our mind and our heart be totally shifted. Nossa mente e coração precisa ser totalmente mudada. And right now, E agora, I envision my family. eu estou visualizando minha família. And I pray for my family. Eu oro pela minha família. And I pray that those that need to be reconciled together would come back. E agora, os familiares se juntem. I pray for my spouse, Eu oro por minha esposa. for my children, Eu oro por meus filhos. that there will be total reconciliation. Que eles serão totalmente reconciliados. We pray, oh God, that you would restore the relationships. Ó Deus, que o Senhor refaça os relacionamentos. Restaure. Heal bitterness. Cure, Senhor Deus, as Bring a doenças. spirit of reconciliation and forgiveness. Traga o espírito de reconciliação e perdão. Let the young people here be transformed. Que as crianças aqui, que os jovens sejam transformados. Let them understand what I'm saying. Talvez eles não entendam o que eu esteja dizendo. So even if they're only 8 or 9 years old, Talvez sejam apenas 8, 9 anos. today Hoje, they will be marked. eles serão They transformados. will carry on Eles a continuarão generational anointing na unção da geração. so that they will bless their children's children. Eles serão filhos e netos abençoados. Right now, Agora, we envision nós visualizamos our generations. nossas gerações. We envision supernaturally Nós vemos our sobrenaturalmente children, nossos filhos, our children's children, nossos netos and the children that will be born after I'm gone.
E as crianças que nascerão quando não estivermos aqui. I'm believing now Eu creio that agora. what happens right now in this meeting O que acontece agora nessa reunião will impact their life vai impactar a vida deles. because it's impacting my life. Porque está impactando a minha And vida. that you will bless them E o Senhor abençoará eles. even if they don't know me. E mesmo que eles não me You conheçam, will bless them o Senhor os abençoará. in the way you blessed the descendants of David. Assim como o Senhor abençoou a descendência de Davi. And bless them because you remembered David. Os abençoou porque lembrou de Davi. Bless my generation Abençoe minha geração. because you will remember Porque o Senhor vai lembrar this day esse dia. and the life I'm going to live from this point on. A vida que eu estou vivendo a partir desse ponto. Ok. Senhor, aqui estão os teus filhos, ó Pai. Ó Deus, nós fomos impactados nessa manhã através da ação do Teu Espírito Santo na vida, Senhor Deus, do apóstolo. Pai, nós estamos aqui clamando ao Senhor, ó Deus, clamando, mude a nossa mentalidade, ó Deus. Nós estamos aqui declarando, temos mentalidade multigeracional, ó Deus. Nós não somos os egoístas, não, Senhor Deus. Nós queremos ser como Davi, tendo um coração grado ao Senhor, e através desse coração e da fidelidade do Senhor, do poder do Senhor, da ação sobrenatural do Teu Espírito Santo, nós queremos, ó Pai, que os nossos filhos, netos, bisnetos, terceira, quarta, quinta, múltiplas gerações estão sendo impactadas pelo clamor dessa manhã, pelo quebrantamento de coração, pela unção do Senhor derramada em nós. Nós geramos filhos, filhas espirituais para a glória do Senhor. Em nome de Jesus, nós queremos impactar a nossa família, nós queremos impactar o nosso trabalho, queremos impactar a nossa cidade, onde quer que estivermos. Queremos ser um santo, poderoso e transformado instrumento do Senhor. Abençoa, Deus, as gerações que estão aqui, ó Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. O Senhor fez em Davi, e o Senhor